Shalom Adonai! No findar da noite eu gostaria de rapidamente dividir com você uma pequena ilustração e lhe chamar a atenção sobre a realidade. Está ou não está inserido no contexto da Bíblia? Ou melhor, faz parte de um dos versículos bíblicos esta frase tão conhecida, tão mencionada, tão proferida, ou ela tem uma outra fonte? Não é verdade? Quem aqui dos irmãos já não ouviu falar em algumas situações, algumas ministrações, e até no cotidiano mesmo, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele escolhe? Não é verdade? Afinal de contas, esta é uma frase bíblica ou não? Bom, vamos lá. O autor desta frase é também um personagem muito conhecido da nossa história, como um grande inventor, ganhador do Prêmio Nobel, sim, de ciência, e ele foi responsável por trazer ao mundo a teoria da relatividade. Albert Einstein, filho de judeus, nascido da Alemanha, ele não deixou ao certo a sua definição a respeito de como ele realmente cria sobre a manifestação de Deus, mas nos deu alguns apontamentos e nos conta uma pequena ilustração que eu gostaria de dividir com o irmão aqui, que haviam duas crianças brincando, patinando num parque congelado, e de repente o gelo se partiu e uma dessas crianças caiu, e o outro amiguinho, desesperado, vendo o outro amigo a se congelar, ele pegou um dos patins, tirou dos pés e começou a quebrar o gelo, batendo e gritando por socorro. Então os bombeiros vieram a ele, se voltando para o garoto, e não acreditaram na capacidade do garoto de conseguir fazer um furo no gelo. E eles perguntaram para ele: como é que você conseguiu fazer, sendo tão pequeno, tão frágil, conseguiu fazer esse furo no gelo? E Einstein, passando na hora, virou para eles: eu sei porque ele conseguiu realizar essa proeza. Porque Deus, Ele não chama os escolhidos, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Então, mesmo aquela criança, Einstein ainda frisa que ele não estava aos olhares de todos, e justamente por eu não estar aos olhares de todos, com alguém incentivando ou não, se viu acuado, e diante dele estava a extrema necessidade de um amigo pedindo socorro. Então ele imediatamente, ele foi tomado por uma força, ele foi capacitado por um sentimento, por uma força externa à sua capacidade, e conseguiu ajudar momentaneamente até que os bombeiros chegassem ao seu colega, ao seu amigo. Bem amados e queridos irmãos, nós sabemos que estamos vivendo dias conturbados, dias em que o Senhor chama a sua igreja para de fato ser igreja, para de fato se posicionar, e não é diferente. Estamos vivendo no princípio das dores, onde tudo aquilo que já foi profetizado antes está se cumprindo. Mas é importante você entender uma profecia maior. Igreja, ser igreja, é ser igreja em qualquer lugar, independente das circunstâncias, independente do momento, quer na tristeza, quer na alegria, principalmente em momentos de crise. Então é importante você compreender que mesmo essa passagem, não estando escrita propriamente dita na Bíblia, mas ela vai nos mostrar ali no livro de 2, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 12, versículo 9, uma mensagem que poderia se adequar a esta frase dita por Einstein. E nós temos a seguinte afirmação: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É uma realidade relatada pelo apóstolo Paulo. Quando penso que eu sou fraco, eu sou forte. Então, quando Paulo se queixava a Deus a respeito de uma necessidade dele, quando Paulo se apresentava diante de Deus, demonstrando ao Senhor que ele precisava de algo e que Deus poderia fazer, o Senhor apenas respondeu para ele: olha, Paulo, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa, sim, na sua fraqueza. Amado, ser dependente de Deus é entender o quanto Ele é importante na nossa vida, o quanto Ele é importante nas nossas decisões, o quanto Ele é importante para amparar nossas decisões, o quanto Ele é importante para nos inspirar a tomar decisões, porque quando tomamos decisões inspiradas por Ele, amados, Ele não só vai nos inspirar a realizá-la, como Ele vai também nos dar o suporte, como Ele vai também nos enviar e nos capacitar. Porventura não foi assim também com Moisés, quando Moisés, diante do Senhor, diante do acontecimento que é seu divisor de água na sua vida, ele simplesmente, ao ser chamado, ao ser confrontado com a sua realidade, ele demonstrou sim, um sentimento de que ele não queria ir. E o Senhor, em diálogo com ele, falou: olha, tu não quer, mas eu quero. Da mesma forma o Senhor prosseguiu: tu não podes, mas eu posso. Sim, tu não fazes, mas eu faço. Eu te envio diante de Faraó e tu irás libertar a Faraó. Eu irei libertar a Faraó por meio de ti. E assim não foi? Sim, desta forma assim aconteceu e assim se realizou. Deus libertou o povo de Faraó e da servidão no Egito, e conduziu ele debaixo da sua proteção. E hoje nós temos o relato desta realização, porque nós podemos concluir: não foi Moisés em si que fez em sua incapacidade, mas foi Deus que fez por meio de Moisés. Da mesma forma, não somos nós somos passageiros, e glórias a Deus por isso, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Então permita apenas que o Senhor te use, te inspire, como situação como essa, você se sentindo acuado, não saber o que fazer, mas existe almas lá fora que estão precisando de uma palavra, uma dose de esperança a cada dia. Eu creio que Deus pode te inspirar, pode te usar, pode te capacitar. E vamos até pegar emprestada essa frase de Einstein: Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Mas entenda que na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, Deus, Ele nos capacita. A sua graça se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ser dependente de Deus é entender que a Ele será dada sempre a honra, a glória e todo louvor e adoração. Seu nome será conhecido nos quatro cantos desse mundo, porque aonde estiver um servo de Deus que deseja ser o canal, Ele vai usar. Que assim seja, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, e em momentos de crise, vamos aprender e entender que Deus quer nos ensinar. Que o Senhor nos guarde hoje e para todo sempre. Amém e amém. Essa foi mais uma dose de esperança em tempos oportunos. Visite o nosso canal, participe ali se inscrevendo, faça ali, sinalize ali a intenção de estar recebendo, clicando no sininho e, se possível, compartilhe com outra pessoa, porque esta é uma ferramenta que Deus nos permitiu ter para alcançar outras pessoas que certamente serão alcançadas, porque esta palavra, ela cumpre o efeito pela qual ela é enviada. E que assim seja, e peço a Deus que lhe inspire e que possa também orar por nossa vida, porque juntos precisamos de força. Nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. É hora de nos unir, é hora de orarmos uns pelos outros, e juntos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje para todo sempre. Amém e amém. Lerita outra.